Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje temos o caso de Shanda Shatter. Primeiramente, este é um caso extremamente longo. Então peguem algo para tomar, um cafezinho, talvez procurem algo para fazer, porque vamos ficar aqui por um bom tempo. Tirem um tempinho para olhar as imagens, pois em algumas partes ficará confuso. Sobre os nomes de cada pessoa, há várias pessoas envolvidas e provavelmente vai ser útil ver o rosto delas de vez em quando. Bem, na tela vocês podem ver o resto dos meus casos, abaixo estão minhas redes sociais, caso queiram me seguir. E sem mais nada a dizer, vamos começar. Jackie Bott é a mãe de Shanda Shatter. O primeiro casamento de Jackie foi com seu namorado do ensino médio, Mike Boardman. Esse casamento durou apenas 2 anos após o nascimento de sua filha, Paige. Seu segundo casamento trouxe Shanda Renee Shatter, que nasceu em Pineville, Kentucky, em 6 de junho de 1979. O pai dela é Stephen Aloy Shatter. Esse segundo casamento também não deu certo. O curioso dessas duas relações que Jackie teve é que ela conhecia os dois do ensino médio e, na verdade, eles eram melhores amigos. Na verdade, no segundo divórcio, Jackie tentou fazer com que a relação não fosse um fracasso e que eles conseguissem se dar bem pela família. Shanda tinha 7 anos quando Jackie se casou com Ronnie Ott, que aos 41 anos era 10 anos mais velho que Jackie. E ele oferecia a segurança financeira que ela sentia que ela e suas 2 filhas precisavam. Como os casamentos anteriores, também não durou para sempre e, após 4 anos, eles acabaram se divorciando. Mas, até então, já havia passado bastante tempo desde o primeiro casamento. E Paige, agora com 19 anos, morava com a irmã de Jackie, Debbie, em um apartamento do outro lado da rua da casa de Jackie. Steve Shatter havia se casado novamente e agora morava com sua esposa, Sharon, e seus 2 filhos perto de Jeffersonville. Os pais de Shanda costumavam se ver durante as atividades escolares da filha. A jovem, por sua vez, gostava das visitas à casa do pai, e estava feliz que ela e a mãe agora morassem tão perto de Paige. Yanda frequentou a escola St. Paul na 5ª e 6ª séries, onde participou das equipes de líderes de torcida, vôlei e softball. Depois do segundo divórcio da mãe, a família então se mudou em junho de 1991 para New Albany, Indiana, e Yanda se matriculou na escola Hazelwood. Seu primeiro dia de aula foi fantástico. Assim que chegou, ela parecia feliz. Ela amava a Hazelwood. Seus professores, segundo ela, eram agradáveis e ela já tinha conhecido alguns colegas. Mas apenas 2 dias depois aconteceu algo que fez com que o vice-diretor da Hazelwood ligasse para a Jackie. Yanda tinha se envolvido em uma briga com outra garota, um comportamento atípico para sua filha. Quando Jackie chegou em casa, encontrou Yanda chorando. Sua filha tinha um corte no rosto e um galo na nuca. Tudo começou quando uma garota da turma de Yanda disse que queria terminar com o namorado, mas que estava com muito medo de devolver o anel que ele tinha lhe dado. Então Yanda se ofereceu para fazer isso por ela. Ela foi, encontrou o garoto em questão e tentou explicar o que estava fazendo, mas ele não gostou e começou a ficar bravo. Enquanto se formava um círculo de crianças ao redor, apareceu a prima do garoto e começou uma briga na qual Yanda acabou no chão. Ambas foram castigadas por 1 semana. É assim então que Yanda conhece Amanda. Hebrin, Amanda, ela não ia muito bem na escola, mas se saía bem nos esportes e jogava basquete na escola. Embora ela tendesse a ser tranquila e educada com os adultos, na escola era descrita como arrogante e um pouco perigosa. Ela costumava se vestir com roupas largas, jeans grandes e um boné de beisebol. A atitude, o corpo e as roupas de Amanda haviam atraído uma certa garota chamada Melinda Loveless, aluna da 8ª série. Uma curiosidade aqui para quem não sabe inglês, Loveless significa sem amor. Esse era o sobrenome dela, Melinda. Ela havia repetido 1 ano na escola e já estava prestes a completar 16 anos. Tinha vários pretendentes, mas só tinha olhos para Amanda. Melinda Loveless nasceu em New Albany, no dia 28 de outubro de 1975, como a caçula de 3 filhas de Marjorie e Larry Loveless. Larry Eugene Loveless foi convocado para o exército durante a Guerra do Vietnã.
Isso lhe causou uma grande ferida emocional e trauma, apesar de ser tratado como herói pela maioria ao retornar. E eu digo maioria, porque Marjorie depois o descreveu como um desviado sexual que gostava de vestir a roupa íntima dela e das filhas. Segundo ela, ele era incapaz de se manter monógamo, e tinha uma mistura de ciúmes e fascinação ao vê-la fazer sexo com outros homens e mulheres. A família morou em New Albany durante a infância de Melinda. Larry trabalhava de forma irregular para a Ferrovia do Sul depois do serviço militar, e sua profissão permitia que ele trabalhasse quando fosse conveniente para ele. Em 1965, Larry se tornou um oficial em treinamento no Departamento de Polícia de New Albany, mas foi demitido 8 meses depois, quando ele e seu parceiro agrediram um homem afro-americano, a quem Larry acusou de ter dormido com sua mulher. Em 1988, Larry trabalhou por um curto período como carteiro, mas pediu demissão 3 meses depois, após entregar pouquíssimas cartas, já que a maioria das correspondências ele levava para casa. Para destruí-lo, Marjorie trabalhou de forma intermitente desde 1974. Quando ambos os pais estavam trabalhando, a família tinha uma situação econômica relativamente boa. Vivendo nos subúrbios de classe média alta de Floyd Knox, Indiana, Larry, que era violento e abusivo, não costumava compartilhar sua renda com a família e gastava qualquer dinheiro que conseguia de forma impulsiva consigo mesmo. Particularmente em armas de fogo, motos e carros. Foi assim que ele declarou falência em 1980. As filhas dos Loveless costumavam visitar as casas de outros parentes pedindo comida porque não recebiam o suficiente em casa. O casal frequentava, por sua vez, vários bares em Louisville, nos quais Larry fingia ser médico ou dentista, e apresentava Marjorie como sua namorada. Ele também costumava compartilhá-la com alguns de seus amigos e colegas de trabalho, algo que ela, na verdade, achava nojento. Durante uma orgia com outro casal em sua casa, Marjorie tentou suicídio, algo que repetiria diversas vezes enquanto suas filhas eram pequenas. Quando Melinda tinha 9 anos, Larry submeteu Marjorie a um estupro coletivo, depois do qual ela tentou se afogar. Após esse incidente, ela negou sexo a Larry por 1 mês, até que ele a estuprou novamente. Suas filhas ouviam o ocorrido atrás de uma porta fechada. Imaginem que tudo isso foi com o que Melinda cresceu. É necessário esclarecer imediatamente que isso não serve como justificativa. Mas vocês vão perceber que todas as histórias que vou contar sobre o passado de cada uma dessas garotas são terríveis. No verão de 1986, depois que ela não permitiu que ele voltasse para casa com 2 mulheres que ele conheceu em um bar, Larry agrediu Marjorie tão severamente que ela teve que ser hospitalizada. Depois disso, Larry foi condenado por agressão. A extensão do abuso desse homem contra suas filhas e outras crianças não está totalmente clara. Vários depoimentos alegam que ele assediou Melinda quando ela era criança. Na verdade, até alguns anos atrás, ela dava entrevistas e contava justamente que foi muito difícil admitir que seu pai, com quem na verdade queria ter uma boa relação, havia abusado dela. Também há depoimentos que indicam que ele abusou da irmã de Marjorie, de 13 anos de idade, e que assediou o primo das meninas, Teddy. Dos 10 aos 14 anos, suas 2 filhas mais velhas também declararam que ele as havia assediado. Melinda dormiu na mesma cama ao lado dele até que deixou a família aos 14 anos de idade. Mais tarde, no tribunal, Teddy descreveu um incidente em que Larry amarrou as 3 irmãs na garagem de casa e as estuprou sucessivamente. Larry era verbalmente abusivo com suas filhas e chegou a disparar uma arma de fogo na direção da irmã mais velha de Melinda, Michelle, quando ela tinha 7 anos. Falhando intencionalmente. Ele tinha o hábito de envergonhar suas filhas pegando suas roupas íntimas e cheirando-as na frente de outros membros da família. Durante 2 anos, começando quando Melinda tinha 5 anos, a família se envolveu profundamente com a Igreja Batista de Graceland. Larry e Marjorie confessaram completamente suas atividades e juraram renunciar à bebida e à troca de casais enquanto fossem membros dessa igreja. Larry se tornou um pastor batista e Marjorie conseguiu trabalho como enfermeira na escola. A igreja então ordenou que Melinda fosse levada para um quarto de hotel com um homem de 50 anos para um exorcismo que durou 5 horas. Mais tarde, Larry se tornou um conselheiro matrimonial dentro da igreja e ganhou a reputação de ser muito aberto com as mulheres. Aos poucos, ele foi ganhando um pouco de confiança e finalmente tentou estuprar uma das mulheres que estavam próximas a ele. Depois desse incidente, os Loveless abandonaram a igreja e voltaram às suas antigas profissões e vícios. Em novembro de 1990, depois que Larry foi pego espionando Melinda e uma amiga dela, Marjorie,
ela o atacou pelas costas com uma faca. Ele foi hospitalizado após tentar segurá-lo com as mãos, possivelmente devido a esse incidente ou a série de problemas com seu marido. Marjorie tentou tirar a própria vida novamente e suas filhas tiveram que chamar a emergência. Por causa desse episódio, Larry pediu o divórcio e se mudou para Avon Park, na Flórida. Melinda se sentiu devastada quando Larry se casou novamente. Durante um tempo, ele enviava cartas tentando manipular as emoções dela, mas eventualmente cessou toda a comunicação com ela. Nessa época, Shanda ainda não conhecia Melinda, ela só tinha conhecido Amanda depois que esta a agrediu. Naquela época, Melinda morava em uma casa pequena de 2 andares, bem em frente a um cemitério na Charleston Road. A mãe dela havia se divorciado e, embora tivesse um bom emprego como enfermeira no Hospital Memorial Floyd, enfrentava dificuldades para pagar as prestações da casa. Um ano após o divórcio, ela se casou novamente. O novo marido dela, Mike Donahue, tinha um emprego em Louisville e juntos eles sustentavam bem a casa. O lar incluía Melinda e Melissa, pois a irmã mais velha, Michelle, já havia se mudado. Melinda tinha suas próprias coisas, seu próprio espaço, mas não estava totalmente feliz. Ela se incomodava com esse novo padrasto que tinha e resistia às tentativas dele de se aproximar dela. Foi aí que ela começou a passar mais tempo do que nunca com Amanda. No começo daquele ano, sua mãe perguntou sobre uma marca que ela tinha no pescoço e Melinda admitiu que ela e Amanda eram amantes. Marjorie respondeu a isso com raiva e decepção. Ela era incapaz de entender por que suas 3 filhas eram lésbicas, mas depois de um tempo entendeu e a deixou em paz. Quando essa briga com Yanda aconteceu, Amanda explicou o que tinha acontecido como uma espécie de triunfo. Ela estava orgulhosa de tê-la batido, mas chateada por ter que suportar o castigo que a escola lhe deu. E a princípio, Melinda não estava particularmente preocupada com nada disso, já que eles já haviam enfrentado esse problema antes. Só significava que não poderiam passar tempo juntas entre as aulas. O verdadeiro problema surgiu quando a atitude de Amanda em relação à garota que tinha batido em Yanda mudou. Ela começou a explicar que durante o tempo que passaram juntas no castigo, as duas tinham se reconciliado e que agora eram amigas, que Yanda gostava muito dela. Foi então que Melinda decidiu um dia chegar atrasada à aula para ir para a detenção com elas. Durante a detenção, ela percebeu que as garotas já eram muito próximas, trocavam bilhetinhos, sorriam uma para a outra, se aproximavam. Talvez até demais. Ponto final. Fora isso, Amanda só falava de Yanda. Então Melinda percebeu que algo estava acontecendo e não gostou nem um pouco. Naquele dia, quando a professora disse aos alunos que finalmente podiam ir embora, Melinda pegou seus livros e esperou por Amanda no corredor. Ela queria falar com ela a sós, mas Amanda saiu com Yanda ao seu lado. As garotas riam, se cutucavam e iam juntas. Amanda então se aproximou de Melinda e apresentou formalmente Yanda para ela. Naquela tarde, após a aula, Melinda levou Amanda para seu quarto, como sempre. Antes disso, na escola, tinha visto Amanda colocar alguns bilhetes de Yanda no bolso. Ao chegarem ao quarto, ela tentou pegar as cartas para ver o assunto da conversa. Finalmente, Melinda a empurrou e pegou os bilhetes, ou melhor, cartas que já começavam a ser um pouco românticas. Uma das notas dizia que Amanda era muito bonita. Ficava evidente que as duas garotas se atraíam mutuamente. E, é claro, Melinda tinha um problema com isso. Afinal, elas passaram 2 anos juntas. Mas, para Amanda, isso não tinha o mesmo significado e ela queria ficar com Shanda. Foi assim que Amanda e Shanda continuaram se encontrando. Shanda. Ele até a apresentou para sua mãe, Jackie, que não gostou dela. Não achava que era a melhor companhia. Em termos de um relacionamento amoroso, Jackie não pensou muito sobre isso, já que, na verdade, Yanda gostava muito de meninos. Ela teve seu primeiro namorado bem jovem e sempre esteve mais interessada por esse lado. A verdade, de qualquer forma, é que Yanda também nunca teve uma introdução propriamente dita à homossexualidade. Praticamente não sabia nada. Os pais dela não tinham amigos abertamente homossexuais e, na verdade, ela nunca tinha conhecido ninguém que afirmasse ser homossexual. Ninguém tinha conversado com ela sobre isso. Então, enquanto Jackie achava impossível que sua filha estivesse envolvida sentimentalmente com essa garota, Shanda tentava entender o que estava acontecendo com ela. Amanda, aos poucos, tentou entender se elas poderiam ser mais do que amigas. E por isso essas são algumas coisas que ela escreveu para Shanda em bilhetinhos. Na primeira, datada de 13 de setembro e endereçada a Shanda, Amanda insinuava um pouco sobre a homossexualidade.
Se não tivéssemos brigado, isso não teria acontecido. Aconteceu. Não quero que você pense que sou uma má pessoa nem nada disso. Eu não gosto de brigar. Eu odeio brigar. Bem na hora que eu te tinha no chão, me preparando para te bater, eu não consegui porque você parecia tão indefesa ali embaixo. Mas você tentou me bater e errou, então eu comecei a bater. Eu quero a verdade, sabe? Eu realmente quero brigar? Não se sinta mal se não. Posso te ajudar se quiser. Tenho uma pergunta para você. Eu sei que isso pode soar bobo, mas você gosta de garotas? Bem, você gosta de garotas? Se for assim, eu acho incrível, porque é muito diferente. É por isso que você é tão gentil comigo? Você acha que eu sou bonita ou algo assim? Por favor, me diga a verdade. Eu não vou rir porque eu realmente acho isso incrível. Em outra nota, 3 dias depois, Amanda mencionou conversas recentes com Yanda. Amanda já tinha contado para Yanda sobre seu relacionamento com Melinda e estava começando a pressioná-la para que tivessem uma amizade parecida. Dizendo, Yanda me perguntava, você ainda gosta de mim? Se for assim, fico feliz. Tenho planos para quando nos vermos no fim de semana. Estou só brincando. Ou você prefere que eu não brinque? Quer que aconteça o que eu preparei? Se quiser, responda que sim. Pós-escrito. Acho que estou começando a gostar de alguém. Você conhece ela, Esther? Esse comportamento continuou até que finalmente Yanda convidou Amanda para sua casa, e elas tiveram relações. Desde então, continuaram juntas. No entanto, Amanda sabia que precisava esconder isso ao máximo de Melinda, porque ela era uma pessoa muito ciumenta e fisicamente agressiva. No entanto, elas continuaram trocando cartas, o que não era uma boa ideia. Enquanto isso, Yanda estava ficando cada vez mais sozinha. O relacionamento com Amanda trouxe problemas, pois as pessoas que a conheciam e estavam ao seu redor passaram a evitá-la. Ninguém queria se envolver em nenhum problema. Nessa época, ela só tinha uma amiga que não estudava com elas. Ela contou para essa garota que provavelmente era bissexual, porque ainda gostava muito de homens. A amiga da Yanda percebeu que talvez por sua natureza bondosa, de certa forma ela tenha sido rapidamente empurrada para um relacionamento com uma pessoa que talvez ela não quisesse de verdade. A verdade é que Yanda e Amanda passavam tanto tempo juntas que já era mais do que óbvio o que estava acontecendo entre elas, e Melinda queria afastá-las. Então, um dia, ela deixou um bilhete para Yanda que dizia o seguinte: Yanda, não tenha medo de mim, por favor, só quero ser sua amiga. Não gosto quando você fala com a Amanda sem mim, porque nós três não podemos ser amigas. Você age como se tivesse algo com a Amanda, nós estamos juntas e... Ela me ama e eu a amo. Ela só quer sua amizade. Aceite isso. Não quero que se esconda atrás de mim. Por que você não fala com a Amanda quando ela está comigo? Você precisa arrumar um namorado, porque a Amanda é minha e você pode até perguntar para ela. Por favor, converse com nós duas. Ou você pode esquecer a Amanda. Você, Amanda e eu precisamos conversar juntas e resolver isso. Então todas nós poderíamos ser amigas. Você pode se encontrar com a gente no almoço. Sua amiga Mel. Isso não funcionou, e Yanda e Amanda continuaram se vendo. Então Melinda decidiu encurralá-la um dia no corredor e dizer para ela não se aproximar da sua namorada. Melinda, ela achou que suas ameaças tinham funcionado até que um dia abriu o armário da Amanda e encontrou um bilhete em forma de coração. No bilhete estavam escritas as palavras Yanda ama Amanda. Enfurecida, Melinda surpreendeu Yanda no corredor, agarrou-a pelo cabelo e a empurrou contra a parede. Desta vez, avisou novamente que Amanda era dela e que Yanda deveria se afastar. Desta vez, disse diretamente na cara dela que sim. Mas Melinda já estava cansada, e disse para Amanda que elas tinham terminado e que ela podia ficar com Yanda se quisesse. Depois de alguns dias, Melinda se acalmou e pediu desculpas para Amanda. Por sua vez, Amanda prometeu se manter afastada de Yanda. A verdade é que Amanda mentia. E depois do encontro com Melinda, ela escreveu uma nota para Yanda contando o que tinha acontecido. E dizia que na verdade queria ficar com as duas e... que amava as duas. Nessa época, Amanda pediu para Shanda acompanhá-la a um baile da escola, sabendo que Melinda não gostava de bailes. E que tinha feito planos para passar a noite com sua amiga Carrie Pope, de 17 anos. Essas duas jovens se conheceram através de um grupo de adolescentes gays e lésbicas que passavam o tempo juntos em New Albany e Louisville. Carrie também tinha carro e conhecia alguém que podia comprar bebidas alcoólicas para elas, pois eram menores de idade. Na noite do baile, Melinda estava bebendo demais. Ela pediu para Carrie, naquele estado, que a levasse até a escola, para ver se Amanda estava com Shanda no baile. Carrie tentou dissuadi-la porque entendia no que a noite poderia acabar se algo acontecesse. Mas Melinda insistiu e elas acabaram no estacionamento do local, esperando o baile terminar.
Quando Melinda viu que Amanda e Shanda saíam juntas, ela ficou irritada e foi direto confrontá-las. Depois que o diretor da escola separou a briga, Amanda foi embora com Melinda e sua amiga, dando desculpas sobre o motivo de ter ido ao baile com Shanda. Melinda confiou nela novamente, mas poucos dias depois as viu juntas outra vez. Apesar de ter dito claramente que não queria que conversassem na sua ausência. Desde então, Melinda começou a sair com uma amiga de uma de suas irmãs, pensando na verdade que Amanda ficaria com ciúmes e correria direto para seus braços. Não foi nada assim. Amanda finalmente achou que poderia ficar com Shanda sem problemas e insistiu que estava tudo bem. Que agora entendia que Melinda era uma pessoa má e nada mais de ruim aconteceria entre elas. Como era normal para ela, Amanda escreveu várias cartas para Yanda professando seu amor e a cada vez ia odiando Melinda cada vez mais. Chegou a dizer para ela que não a suportava e não queria vê-la, mas a verdade é que Amanda estava jogando dos dois lados. Porque depois de um tempo ela realmente começou a sentir ciúmes de sua ex-namorada estar com outra pessoa. Ela chegou até a descobrir o telefone dessa garota e começou a fazer ligações ameaçadoras para ela. Ela chamou a atenção de Melinda e as duas reataram o relacionamento sem contar para Yanda. Para vocês terem uma ideia, Amanda escreveu isso para Yanda. Yanda, oi querida. Sim, eu te amo, mas sinto que Melinda me hipnotizou e estou com medo. Não sei como sair disso. Se eu tentar sair, algo ruim vai acontecer e estou morrendo de medo. Yanda, acho que jamais diria para Melinda que vamos sair. Provavelmente ela te mataria. Sim, eu te amo muito, Yanda, meu amor. Eu te amo, Amanda. Enquanto Amanda tentava resolver tudo isso, ela enfrentava outro problema. Yanda tinha começado a fazer novos amigos e vários deles eram garotos. De repente, Yanda parou de atender as ligações e responder às mensagens dele. Em vez de se encontrar com ela entre as aulas, Yanda passava tempo com outras duas pessoas, dois garotos chamados Ray e Mike. Amanda também começou a ficar com ciúmes dela, e as cartas que enviava para ela ficavam cada vez mais ameaçadoras. Ela lhe acusava de enganá-la e de não contar a verdade. Como Yanda estava ocupada com seus novos amigos, Amanda passou a conviver mais com Melinda e outros amigos. Em uma ocasião, enquanto tudo isso estava acontecendo, Amanda foi pega faltando à escola. Então, o pai de Amanda ligou para Jack no trabalho dela. Jerry Hebring. Ele não sabia com quem Amanda realmente tinha saído naquele dia, com quem ela tinha faltado à escola. Então ela avisou a Jack que Amanda poderia ter estado com ela matando aula. Jack ligou para a escola, mas disseram que Amanda estava na aula e que não tinha faltado o dia todo. Então, naquela noite, quando falou sobre o assunto, Amanda admitiu para sua mãe que Amanda e outras garotas tentaram persuadi-la a matar a aula com elas, mas ela não fez isso. Jack estava orgulhosa de sua filha e também aproveitou a ocasião para dizer que preferia que ela não visse mais Amanda. O pai e a madrasta de Shanda, Steve e Sharon Shatter, não sabiam que Jack tinha realmente proibido Shanda de ver Amanda naquela época. Então, nada passou pela cabeça deles quando Shanda perguntou se Amanda podia acompanhá-los ao Harvest Homecoming, o festival anual de outono que acontece em New Albany em outubro. Steve e Sharon já tinham conhecido Amanda uma vez antes e, naquela ocasião, ela estava muito bem vestida e se comportou da melhor maneira possível. E isso, naturalmente, era na esperança de impressioná-los. Então, quando foram buscar Amanda naquela noite para pegá-la, Steve e Sharon ficaram surpresos com sua aparência. Ela estava totalmente vestida, parecendo um garoto, o oposto do que viram inicialmente. Mas esse nem era o problema, e sim que Steve e Sharon também ficaram desanimados com a atitude arrogante de Amanda. Parecia que ela estava tentando impressionar Yanda, sendo agressiva ou rude. Voltando do festival, Yanda pediu que Amanda dormisse lá, mas Steve e Sharon negaram. Isso não teve muita importância para o que ocorreu depois, já que no dia seguinte, uma das amigas de Melinda disse que tinha visto Amanda com Yanda no Harvest Homecoming. E Melinda não podia acreditar, já que Amanda tinha dito para ela que ficaria em casa naquela noite, que não faria nada. Christy, amiga de Melinda, confirmou que elas se encontraram. E Melinda passou muito tempo naquele dia reclamando para ela sobre tudo o que tinha feito, por vê-las separadas. E que nada estava funcionando. Ela disse para Christy que queria machucar Yanda. No entanto, sua amiga Christy, naquele momento, disse que o problema não deveria ser com Yanda, mas sim com Amanda, que continuava insistindo e dando esperanças de que elas poderiam ficar juntas. Naquela noite, Christy e Melinda planejaram fazer isso. Christy convidou Amanda para sair escondida mais tarde, e ela aceitou, achando que seria divertido.
Sem saber que Melinda estaria lá, Christie disse a ela que convenceria alguns garotos a dirigirem e que passariam para buscá-la. Naquela noite, Melinda e Christie já haviam resolvido os detalhes do plano. Christie convenceu um dos seus namorados a buscá-la junto com Melinda e levá-las até a casa de Amanda, onde Melinda se esconderia no banco de trás, enquanto Christie ia até a porta buscar Amanda. Quando Amanda entrasse no carro, Melinda se agarraria. Depois, elas dirigiriam até algum lugar afastado, onde Melinda bateria em Amanda o quanto quisesse. Esse plano, esses passos que estou contando para vocês, são fundamentais, pois formariam a base do plano para machucar Shanda mais tarde. Mas naquele momento, o alvo delas era Amanda? A garota tinha mentido e jogado dos dois lados esse tempo todo, então Melinda estava muito brava. Elas foram ao apartamento de um homem mais velho. Melinda não estava interessada em usar drogas, já que queria manter a cabeça limpa para a conversa com Amanda. Christie não tinha dinheiro, então pagou pelas drogas fazendo sexo com um dos rapazes. Não era a primeira vez que ela fazia esse tipo de troca, e na verdade, já tinha desenvolvido um vício em drogas. O que fez com que algumas semanas depois, sua mãe a levasse para um centro de reabilitação. À medida que as horas passavam, enquanto tudo isso acontecia, Melinda ficou impaciente e começou a implorar para Christie que fossem embora. Nesse momento, Christie já estava um pouco irritada, já que ela não estava se sentindo bem. Parece que a cocaína que lhe deram era falsa, uma mistura de bicarbonato de sódio com anfetamina. Então passou bastante tempo, eles não chegaram e o plano daquela noite foi arruinado. Porque quando chegaram até a casa da Amanda, ela já estava dormindo e não podia atender a Melinda. Então, ela mudou sua mentalidade e da próxima vez seria mais cuidadosa, mais precisa, teria outras pessoas ao seu lado, mas além disso, a vítima seria outra. De um mês para o outro, Shanda havia mudado muito. Ela chegou naquela escola sendo esportista e ativa, vestindo roupas bem femininas e maquiagem. Ela arrumava o cabelo todos os dias, se importava muito com a aparência. Passou disso para usar roupas largas, não se preocupar nada com a aparência, e nem sequer saía do quarto. Os pais dela notaram que algo estava errado, mas não sabiam como agir naquele instante. Um dia, Jack entrou no quarto da filha enquanto ela não estava, e viu um bilhete da Amanda ensinando como falsificar uma assinatura. Para tirar a filha da detenção, a mãe da Yanda ligou para a escola e disseram que a filha dela já tinha ficado de castigo várias vezes por causa de um bilhete assinado em seu nome. Ao visitar a escola, ela descobriu que a situação era pior do que pensava. Mostraram para ela não só todos os bilhetes assinados para tirar a Yanda da detenção, mas também o boletim com as notas da Yanda. Todas reprovadas, mas supostamente assinadas pela mãe. Nesse momento, Yanda foi chamada na diretoria e, quando confrontada pela mãe, começou a chorar. Ela pediu desculpas, sentindo-se envergonhada, admitiu tudo e explicou por que não se afastava da Amanda. Yanda disse que não podia fazer isso porque estava protegendo Amanda de outras meninas que queriam agredi-la. Essas meninas eram Melinda e suas amigas. Essa foi a primeira vez que Jack estava ouvindo o nome de Melinda. A partir desse momento, Yanda mudou de novo. Ela tentou ficar mais com seus outros amigos e estudar mais. Ela até teve aulas particulares para recuperar os meses reprovados, mas Amanda continuava procurando por ela. Foi tanto assim que Jack foi até a casa do pai de Amanda para dizer que não queria que suas filhas se vissem nunca mais. E isso não era novidade para ele, já que muitos pais já tinham ido dizer o mesmo, mas ele realmente não sabia o que fazer a respeito. As ligações telefônicas, de qualquer forma, por parte de Amanda, cessaram. Com a ajuda de seu tutor, Shanda estava tirando boas notas novamente. Jack achou que tudo estava sob controle. Então, enquanto revisava o correio em um sábado, ela encontrou uma carta de Shanda para Amanda, que havia sido devolvida porque não tinha selo. Jack abriu o envelope e encontrou uma foto escolar de Shanda. No verso, sua filha havia escrito a seguinte nota: Amanda, sinto sua falta e sempre vou te amar. Aconteça o que acontecer, sinto falta do toque do seu corpo suave. Imediatamente, Jack ligou para o ex-marido e contou tudo. Shanda estava ficando na casa do pai naquele dia e tentou mentir, dizendo que era só uma brincadeira. Mas a mãe, o pai e a madrasta dela sabiam perfeitamente que não era brincadeira e que precisavam acabar com isso pela raiz. Se elas não eram apenas amigas, como Shanda tinha dito, então o relacionamento seria muito mais difícil de terminar. Depois que Shanda simplesmente não admitiu a verdade, seus pais decidiram transferi-la para uma escola católica cristã em New Albany. Lá, ela entrou para o time feminino de basquete e fez novos amigos.
Não foi fácil, tiveram que pagar mais dinheiro e ela não queria sair da escola. Hazelwood. No começo, além disso, tudo era perfeito. Shanda tinha fugido e Melinda finalmente estava feliz porque não tinha uma rival com quem competir. A história poderia ter acabado ali, com cada uma seguindo sua vida e relacionamentos, mas não foi o que aconteceu. Shanda e Amanda voltaram a trocar cartas em segredo. Amanda a convidou para outro baile na escola, e novamente aconteceu a mesma coisa, uma confrontação. A história parecia não ter fim. No começo de dezembro, o pai de Amanda encontrou dezenas de cartas de Melinda no quarto da filha. Preocupado com o conteúdo sexual de muitas das cartas, Jerry Herring estava decidido a acabar com esse relacionamento. Ele levou as cartas para Virgil Say, o oficial de liberdade condicional juvenil do condado, e a pedido dele. Say contatou Melinda, ameaçando acusá-la de assédio no tribunal de menores se não se afastasse de Amanda. Melinda ficou claramente irritada. Sentiu que Shanda era responsável por todos os seus problemas, mesmo ela não estando lá. E nas semanas seguintes, ela disse a todos os seus amigos que queria matar Shanda. Além disso, ela perguntou para uma de suas amigas, chamada Crystal, qual seria a melhor forma de se livrar de um corpo, e ela respondeu que seria colocando em um recipiente e ateando fogo. Na verdade, com o que tinha acontecido daquela última vez no baile. Shanda já não queria mais saber de nada sobre o grupo de Amanda e Melinda, então, na verdade, ela não tinha com o que se preocupar. Shanda estava feliz com sua nova escola. A cada dia, dava para ver mais a mudança de atitude dela. E, além de tudo, ela rejeitava qualquer contato com Amanda. Não queria mais ficar perto dela. Mas como Melinda já não acreditava em nada do que ela dizia, Amanda achava que Shanda voltaria e que era uma ameaça. Ela manteve a ideia de que Shanda devia pagar. É aí que ela começa a ampliar seu círculo de amizades e é assim que finalmente conhece as pessoas com quem comete o crime. No outono anterior, Melinda havia conhecido, graças a Carrie Pope, muitos jovens, entre eles 2 irmãos gêmeos de 17 anos, chamados Larry e Terry Leatherbury. Eles tinham se mudado recentemente de Louisville, vindos de Madison, Indiana. Foi através deles que Carrie e Melinda conheceram Laurie Tackett pela primeira vez. Laurie tinha sido amiga íntima dos Leatherbury em Madison e compartilhava sua fascinação pelo ocultismo. Vamos então fazer uma rápida revisão de quem Melinda conheceria e quem a ajudaria a cometer esse crime. Mesmo que algumas delas não quisessem realmente fazer isso. Mary Laurie Tackett nasceu em 5 de outubro de 1974 em Madison, Indiana. Sua mãe era uma cristã pentecostal fundamentalista, e seu pai, um operário com 2 condenações criminais. Nos anos 60, Laurie disse ter sido abusada pelo menos em 2 ocasiões, aos 5 e 12 anos de idade. Em maio de 1989, sua mãe descobriu que na escola ela trocava de roupa para vestir calças. Ela a repreendeu. Começaram a discutir e, por fim, tentou estrangular Laurie. Após esse incidente, assistentes sociais se envolveram no caso, e os pais de Laurie concordaram com eles em permitir visitas surpresa para garantir que a menina não estava sofrendo abusos. Laurie e sua mãe continuaram se dando muito mal, e em determinado momento. A mãe de Laurie foi até a casa de Hope Rippey, outra das pessoas envolvidas, e chegou até a residência dela. Depois de descobrir que o pai de Rippey tinha comprado um tabuleiro Ouija para as meninas, ela exigiu que esse tabuleiro fosse queimado e que a casa dos Rippey fosse exorcizada. Laurie ficou progressivamente mais rebelde depois do seu 15º aniversário e estava cada vez mais fascinada pelo ocultismo. Ela também costumava dizer às amigas que estava possuída por um espírito para impressioná-las. Laurie começou a se autoflagelar, especialmente a partir de 1991, quando começou a namorar uma garota que também fazia isso. Os pais de Emily descobriram seus ferimentos e a internaram no hospital em 19 de março de 1991. Ela recebeu alta após prescrição de um antidepressivo. 2 dias depois, Laurie cortou profundamente os pulsos e foi hospitalizada novamente, acompanhada de sua namorada e de Tony Lawrence. Depois de tratar seus ferimentos, ela foi internada em um hospital psiquiátrico. Laurie foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e confessou ter experimentado alucinações desde criança. Ela recebeu alta em 12 de abril e abandonou a escola em setembro de 1991. Laurie ficou em Louisville em outubro de 1991 para morar com alguns amigos. Foi aí que ela conheceu Melinda Loveless, e as duas se tornaram amigas no final de novembro. Nesse mesmo mês, Laurie se mudou novamente para Madison, sob a promessa de que seu pai lhe compraria um carro.
Da mesma forma, ela passava a maior parte do tempo em Louisville e New Albany, e em dezembro, junto com Melinda Hope. Anna Rippey nasceu em 9 de junho de 1976 em Madison. O pai dela era engenheiro numa usina de energia. Os pais dela se divorciaram em fevereiro de 1984 e ela se mudou com a mãe e os parentes para Quincy, Michigan, por 3 anos. Ela declarou mais tarde que viver com a família em Michigan tinha sido algo intenso. Os pais dela retomaram o relacionamento em Madison em 1987. Ela voltou a se reunir com suas amigas, Lori Tuckett e Toni Lawrence, que conhecia desde a infância, embora os pais delas vissem Lori como uma má influência. Hope começou a se automutilar aos 15 anos de idade. Toni Lawrence nasceu em Madison, em 14 de fevereiro de 1976. O pai dela era caldeireiro, ela era amiga de infância de Hope. Ela sofreu abusos de um familiar aos 9 anos e foi estuprada por um adolescente um pouco mais velho, aos 14. Por isso, ela obteve uma ordem de restrição para mantê-lo distante. Ela começou a fazer terapia depois do incidente, mas não continuou. Passou a se automutilar e tentou tirar a própria vida na 8ª série. Como vocês podem ver, as garotas que cometeram esse crime, ou melhor, que ajudaram, não tiveram as melhores vidas. – 8 de janeiro de 1992. Lori ligou para Melinda e a convidou para um show. Ela aceitou, mas com uma condição. Queria que a noite incluísse uma visita à casa de Shanda. Ela disse para Lori que precisava da ajuda dela em um plano que tinha criado para tirar Shanda de casa. Melinda disse que queria matar Shanda e Lori, sem pensar 2 vezes, disse que isso era possível. Então, Lori contou para Melinda que já tinha pedido para 2 garotas acompanharem elas naquela noite. Melinda perguntou se elas concordariam com o plano para pegar Shanda, e Lori garantiu que não haveria problema. A verdade era que Lori tinha certeza de que uma das garotas, Toni Lawrence, não iria se soubesse do que realmente se tratava a saída. Mas enfim não, ela disse. A outra garota, Hope Rippey, era uma história diferente. Lori tinha muita influência sobre Hope, e sabia que ela era capaz de brigar porque já tinha feito isso antes. Então por esse lado, elas não teriam problema. A primeira parada das jovens foi no Walmart de Madison, onde Lori e Hope roubaram algumas pilhas para o reprodutor de CD da Lori. Depois disso, elas compraram alguns hambúrgueres em um restaurante de fast food, também combustível e cigarros, e depois seguiram para New Albany. Nessa altura, elas já tinham escolhido o lugar para levar Yanda, e era um lugar que Lori e seus amigos chamavam de Castelo das Bruxas. Na verdade, eram apenas as ruínas de uma grande mansão antiga de pedra perto do rio Ohio, em Utica, uma pequena cidade-rio acima de Jeffersonville. As ruínas não eram mais do que isso, pedaços velhos de um prédio abandonado, mas ainda restavam partes intactas que davam medo, como as masmorras onde parte desse grupo já tinha feito rituais. Na noite de 10 de janeiro de 1992, Toni Lawrence, Hope Rippey e Lori Tuckett dirigiram o carro da Lori de Madison até a casa dos Loveless, em New Albany. Chegando lá, pegaram roupas emprestadas da Melinda, que mostrou uma faca a elas, dizendo que assustaria Yanda. Com isso, Lori deixou que Hope dirigisse até Jeffersonville, onde Yanda ficava com o pai nos fins de semana. Depois, pararam no McDonald's para pedir direções. Chegaram à casa da Yanda antes do anoitecer. Belinda orientou Hope e Toni a irem até a porta da frente e se apresentarem como amigas da Amanda. E depois convidar Yanda para visitar Amanda, que supostamente a estava esperando no Castelo da Bruxa. As ruínas. Yanda não pôde acompanhá-las, pois seus pais estavam acordados, e pediu para as meninas retornarem mais tarde. Belinda ficou brava no início, mas Hope e Toni a persuadiram a retornar depois para pegar Shanda. As 4 jovens atravessaram o rio e foram a um show de punk rock da banda Sunspring em um parque de skate perto da Interestadual 65. Lawrence e Rippey perderam o interesse rapidamente na música e foram para o estacionamento, onde tiveram relações sexuais com 2 homens. No carro de Lori Tuckett. Depois, as 4 jovens foram novamente para a casa de Shanda. Durante a viagem, Melinda disse que não via a hora de matar Shanda. No entanto, depois repetiu que só queria assustá-la. Quando retornaram para casa, por volta da 00:30, Toni recusou ir buscar Yanda, então Lori e Hope foram até a porta. Melinda se escondeu debaixo de um lençol no banco de trás do carro com a faca na mão. Hope disse para Yanda que Amanda ainda estava esperando por ela no Castelo da Bruxa, e ela ficou em dúvida se ia ou não com as garotas. Mas no final ela concordou após trocar de roupa.
Enquanto entravam no carro, Hope começou a interrogar Yanda sobre o relacionamento dela com Amanda. Então Melinda, irritada com a conversa, porque também estavam perguntando se ela tinha tido relações, pulou do banco de trás. Ela colocou a faca no corpo de Yanda e começou a interrogá-la sobre suas atividades sexuais. Elas foram de carro até Utica, rumo ao Castelo da Bruxa. Lori contou que uma lenda local dizia que a casa tinha sido habitada por 9 bruxas e que o povo da cidade a queimou para se livrar delas. Tudo isso para assustar ainda mais a Yanda. Metade das garotas esperava que nada acontecesse, que era só para assustá-la, e a outra metade sabia exatamente o que estava por vir. Uma vez no Castelo da Bruxa, as jovens levaram a Yanda, que estava chorando, até aquele ponto dentro do lugar e amarraram seus pés e mãos com uma corda. Em um momento, Melinda zombou de Yanda, dizendo que ela tinha um cabelo muito bonito e perguntando o quão bonita ela seria se cortassem seu cabelo. Tudo isso assustou ainda mais a Shanda. Melinda começou a tirar seus anéis e os entregou para cada uma das jovens. Hope tirou seu relógio do Mickey Mouse e dançou ao ritmo da música que ele fazia. Lori intimidou ainda mais a Shanda, dizendo que o lugar estava cheio de cadáveres humanos e que ela seria a próxima. Na tentativa de ameaçá-la ainda mais, Lori tirou uma camiseta de dentro do carro, que tinha um desenho impresso com um sorriso, que tinha um buraco de bala pintado e sangue saindo desse buraco. E tentaram colocar fogo nela, mas depois temeram que esse fogo chamasse a atenção de outros carros que estavam ali, então simplesmente apagaram e foram embora com Yanda no carro. Durante a viagem, Yanda implorou às jovens para levá-la de volta para casa. Melinda ordenou que Yanda tirasse o sutiã e o entregasse para Hope, que trocou pelo próprio sutiã. Enquanto dirigia, de repente elas se perderam, pararam em um posto de gasolina e cobriram Yanda com um cobertor. Enquanto Lori ia até a loja pedir informações, Tony ligou para um garoto que conhecia em Louisville e conversou com ele por alguns minutos para acalmar os nervos. Porém, ela não falou sobre o sequestro. Elas voltaram para o carro, continuaram o caminho, se perderam de novo e pararam em outro posto. Lá, Tony e Esperança avistaram 2 garotos, conversaram brevemente com eles e retornaram ao carro para seguir viagem. Finalmente, chegaram a uma floresta perto da casa de Lori, em Madison. Lori as guiou até uma cabana abandonada em uma área densamente arborizada. Tony e Esperança, assustadas com o local repleto de árvores, permaneceram no carro. Além disso, naquele momento elas já não queriam mais estar ali. Dava para perceber o que estava por vir. Melinda e Lori obrigaram Yanda a se despir até ficar só de roupa íntima. Depois, Melinda agrediu Yanda com socos. Ela bateu repetidamente o rosto de Yanda contra o próprio joelho, causando cortes profundos na boca dela. Ao bater contra o aparelho ortodôntico, começou a sair muito sangue da boca dela. Depois, ela tentou cortar o pescoço de Yanda, mas a faca estava muito cega. Naquele instante, Melinda e Lori estavam de fato determinadas a assassinar Yanda. Elas persistiram em tentar cortar o pescoço de Yanda com a faca, mas ela conseguia se libertar. Foi então que Hope saiu do carro para segurar Yanda, enquanto Melinda e Lori se revezavam para esfaqueá-la no peito. Para Tony, que continuava dentro do carro, se recusando a participar, ela disse que só estava tentando fazer com que Yanda se livrasse do ataque, não ajudando. Melinda abraçou as pernas de Yanda, enquanto Lori pegou numa corda do bolso, enrolou no pescoço de Yanda e apertou com força. Por fim, elas a dominaram e colocaram seu corpo inerte no porta-malas do veículo. Hope e Tony aumentaram o volume do rádio para que os gritos da garota não fossem ouvidos, até que cessaram. Ao ser colocada no carro, Hope disse que estava muito assustada e tremendo, e que Tony segurava sua mão para acalmá-la. As garotas dirigiram até a casa de Lori nas proximidades e entraram para beber algo e se limpar. Ao ouvir os gritos de Xandá no porta-malas, Lori pegou uma faca de cozinha, a esfaqueou repetidamente e retornou minutos depois. Ensanguentada, Lori se lavou e leu o futuro das garotas para elas com suas pedras rúnicas. Às 2:30 da manhã, Tony e Hope ficaram no local, enquanto Lori e Melinda saíram dirigindo até a cidade próxima de Cannon. Xanda continuava chorando e fazendo sons de gargarejo, e toda vez que isso acontecia, toda vez que Xandá fazia muito barulho, elas a agrediam. Dessa vez, quando abriram o porta-malas, Xanda se sentou de repente, coberta de sangue e com os olhos revirados. As garotas descrevem que ela abriu os olhos, mas não completamente. Eles estavam virados para trás, só dava para ver a parte branca. Ela não conseguia falar e estava cambaleando. Lori a agrediu com uma chave de roda. Até que ela ficou em silêncio, alegando depois que sentiu o crânio dela ceder com os golpes. Também houve relatos de que Xandá foi atacada sexualmente com a mesma ferramenta várias vezes.
Melinda e Lori retornaram para a casa de Lori pouco antes do amanhecer para se limparem de novo. Hope perguntou sobre Shanda e Lori descreveu toda a tortura, rindo. Em seguida, foram até uma pilha de lixo, onde abriram o porta-malas para ver Shanda, mas Melinda recusou-se. Hope espalhou o Index, o limpa-vidros, sobre o corpo de Shanda e zombou dizendo: "Você não está tão sexy agora, está?" Todo o barulho que estavam fazendo fez com que a mãe de Lori acordasse e fosse até o quintal. Mas a visão dela dali era da frente do carro e de como as garotas conversavam olhando para o porta-malas. Ela questionou o que faziam e a filha disse que tentavam fazer fogo. Ela disse que não e que fossem embora, que não era hora de fazer essas coisas ali. Ela quase descobriu o crime das garotas, mas não descobriu. As jovens dirigiram até um posto de gasolina perto da escola Madison Consolidated. Elas abasteceram o carro e compraram uma garrafa de 2 litros de Pepsi. Lori jogou toda a bebida fora e encheu a garrafa com combustível. Elas seguiram para o norte de Madison, passando pela área de treinamento militar Jefferson Proving Ground, em direção a Lemon Road pela Rota 421. Um lugar que já era conhecido por Hope. Tony permaneceu no carro enquanto Lori e Hope enrolavam Yanda, que ainda estava viva, em um cobertor. E de lá a levaram até um campo vazio. Ao tirar o corpo dela, Tony não quis olhar, viu seu braço se mexer e se concentrou na música do rádio, porque realmente não queria estar ali. Lori fez com que Hope jogasse combustível sobre Shanda e então a incendiaram. Belinda não estava convencida de que Shanda estivesse morta, então voltou alguns minutos depois para jogar o resto do combustível em cima dela. Depois, elas foram a um McDonald's por volta das 9h30 para o café da manhã. E ali, naquele momento, elas ainda estavam fazendo piadas, ainda estavam rindo. E até tiveram a oportunidade de fazer uma piada sobre como as salsichas que estavam comendo pareciam com o corpo da Shanda. Tony ligou para um de seus amigos e contou sobre o crime. Depois, Lori deixou Tony e Hope em suas casas e finalmente voltou para sua cidade com Melinda. A amiga de Melinda, Crystal, recebeu uma ligação dela, chorando e pedindo para que fosse até sua casa. Ao chegar, Crystal foi informada pelas garotas sobre o ocorrido. Melinda naquele momento já não estava mais rindo, mas sim chorando desconsoladamente. Lori, por algum motivo, estava rindo. Dizia que já não se sentia mal por ter matado Shanda Melinda. Depois disso, ligou para Amanda para dizer que algo terrível havia acontecido e avisar que estava a caminho para falar com ela. Elas dirigiram o carro do crime até o shopping onde Amanda trabalhava, local em que mais tarde lhe contaram toda a história. Tanto Amanda quanto Crystal se recusavam a acreditar nelas até que Lori mostrou o porta-malas do carro, onde ainda havia respingos de sangue. E também as meias de Shanda. As manchas de sangue, aliás, tentaram limpar, mas não conseguiram. Amanda, naquele momento, viu o porta-malas, reconheceu que eram as meias de Shanda e ficou horrorizada. Pediu para ser levada para casa imediatamente. Quando chegaram, Melinda a beijou. Disse que a amava e pediu para não contar nada a ninguém sobre o que aconteceu. Amanda prometeu não fazer isso e então entrou. Durante todo esse tempo, ela nunca contou nada a ninguém, até que as consequências apareceram. Por volta das 4 da manhã, o pai de Yanda despertou com o som da televisão ainda ligada. Ele foi à sala verificar o que ocorria, desligou a televisão e sentiu como se houvesse mais vento e ar. Então ele viu que a porta da cozinha estava aberta e achou que um de seus filhos mais velhos a tinha deixado assim depois de chegar tarde em casa. Na verdade, ela pensou consigo mesma que teria que conversar com o rapazinho de manhã sobre não deixar a porta aberta à noite. Ela foi fechar a porta e, antes de voltar para seu quarto, passou pelo de Yanda, mas não a viu lá. Ela então pensou que Yanda devia ter adormecido em uma das camas lá embaixo. Foi dormir sem conferir. Foi assim que ela voltou a acordar 3 horas depois, às 7 da manhã. Naquele dia, ela tinha que fazer uma reforma com seu pai e o padrasto de Yanda, então precisava sair rápido da cama porque eles chegariam a qualquer momento. Sua esposa Sharon foi acordar Yanda no andar de baixo, onde achavam que ela tinha dormido enquanto Steve preparava um café, mas não a encontrou. Desesperado, Steve pensou que sua filha poderia ter saído para passear com o cachorro da família e que, ao fechar a porta, acabou deixando eles do lado de fora. Procuraram por todos os lados, mas Shanda não estava perto da casa. Então ela viu Sparky, o cachorro da família, mancando na entrada da casa, gemendo e arrastando as patas traseiras. Ela percebeu que, evidentemente, Shanda não estava lá. O pai de Steve pensou que Shanda tinha saído para passear com o cachorro e que alguém a levou nesse momento. Na manhã de 11 de janeiro de 1992, bem cedo, 2 irmãos estavam dirigindo em direção ao campo de treinamento militar Jefferson Proving Ground para ir para casa, quando notaram um volume ao lado da estrada.
Inicialmente, eles pensaram que era um manequim, algo que costuma acontecer em muitos desses casos. E depois de sair do carro, eles perceberam que claramente era o corpo carbonizado de uma menina. Eles ligaram para a polícia às 10h55 da manhã e foi pedido que voltassem ao local onde o corpo estava. É então que começa a investigação e a coleta de evidências. Eles estudaram a posição dos braços da vítima, que estavam levantados no ar com os punhos fechados, e parecia que a posição dos braços poderia significar que a jovem estava viva quando foi incendiada e que ela lutou para se livrar de um roupão ou de um cobertor em chamas. Isso explicava o tecido vermelho queimado que ela ainda apertava em seus punhos. Inicialmente, eles pensaram que tinha a ver com drogas, com algum negócio que tinha dado errado e não acreditavam que o crime estivesse relacionado a pessoas locais. E isso, mais do que tudo, porque não reconheciam Yanda como uma menina de 12 anos, pois ela era um pouco mais desenvolvida do que outras garotas da sua idade. De qualquer forma, desde o início já era difícil reconhecer a pessoa, pensando que poderia ser alguém mais velho. Pela quantidade de golpes, pela quantidade de coisas que tinham feito com ela e também pelas queimaduras. Além disso, notaram que o corpo foi posicionado de forma sugestiva, indicando que o crime tinha motivações específicas. Também foi descoberto que o rosto e as mãos da vítima tinham sido especialmente queimados, numa tentativa de mantê-la irreconhecível. Ao que parece, o pai de Yanda já havia notado o desaparecimento da filha. Além disso, ele estava com seu próprio pai e com o padrasto de Yanda, então eles já tinham começado a procurá-la por toda parte. Eles contataram vizinhos e amigos. Ele também falou com a mãe de Yanda por volta das 14 horas, e então eles se reuniram no escritório do xerife e finalmente fizeram o boletim de ocorrência por pessoa desaparecida. Tudo isso estava acontecendo no mesmo dia? Eles tinham deixado o corpo no campo, ele foi descoberto, a polícia estava tentando descobrir quem era, perguntando sobre pessoas que estavam registradas como desaparecidas. E enquanto isso, Tony e Hope eram consumidos pela culpa. Então, às 8h20 da noite, Tony e Hope, histéricas, foram até a delegacia do condado, acompanhadas por seus pais. Lá, elas começaram a prestar depoimento imediatamente. Tony não parava de chorar e era difícil de entender. Mas não só isso, elas também tiveram que fazer várias pausas porque ela estava tendo ataques de nervos. E a verdade é que, como não conheciam Yanda e mal conheciam Melinda, tinham conhecido ela alguns dias antes. Elas não tinham muita informação, só sabiam que a vítima se chamava Yanda. Isso era tudo o que elas sabiam, além da história que Melinda contou sobre por que queria matá-la. De qualquer forma, entre essas informações, a denúncia e o corpo recém-encontrado, foi possível fazer a ligação. Tudo isso para descobrir que a mulher que havia sido encontrada era claramente Xandá, além de coincidir exatamente com o fato de ela ter sido queimada. Os detetives conseguiram obter os registros dentários que identificaram positivamente Xandá como a vítima. E depois de fazer todas as conexões, foi possível identificar e prender as 4 garotas que estavam envolvidas. Então, Melinda Loveless e Lori Tackett foram presas. No dia 12 de janeiro, foi possível, mais do que tudo, e quase inteiramente pelas declarações de Tony Lawrence e Hope Ripley, que a promotoria declarou imediatamente suas intenções de julgar Melinda e Lori como adultas. Por vários meses, a promotoria e os advogados de defesa não revelaram nenhuma informação sobre o caso, dando à mídia apenas as declarações de Tony e Hope. O julgamento começou em 1993, em 14 de dezembro de 1992. Foi o dia de abertura da audiência de sentença de Melinda Loveless, e o caso, naquela época, já estava na boca de todos. Foi muito controverso, pois envolveu menores de idade, como já mencionei anteriormente. Foi uma tortura brutal, e os perfis das garotas eram perfeitos, para criar uma narrativa interessante nos jornais, como se fosse um conto. As más eram todas lésbicas, uma delas, além disso, gostava de ocultismo. E nos anos 90 ainda era bastante tabu todo o tema da homossexualidade. A tal ponto que podia ser usado a favor de criar vilãs antagonistas malvadas, e a vítima era uma garota de família. Os pais se preocupavam com ela, que tinha boas notas, muitos amigos, praticava esportes e cuidava do cabelo. Coisas que podiam ser mencionadas e alimentar esse relato de uma forma que a mídia fizesse explodir. É assim que tudo isso junto levou a ser um dos casos mais conhecidos naquela época. Todos estavam esperando o julgamento e queriam sentenças duras. O promotor descreveu a sala do sequestro de Yanda, a viagem ao Castelo das Bruxas, a surra e o estrangulamento. O encarceramento de Xanda no porta-malas e as surras com a ferramenta de ferro, junto com as imagens de seu corpo queimado.
Durante a audiência, discutiu-se sobre as cartas, incluindo uma em que Melinda escreve que deseja matar Shanda. Isso é uma evidência de que ela já havia planejado isso previamente. Também ficou claro que as outras cartas não deveriam ser usadas, pois o único objetivo de ler aquelas com conteúdo sexual era sensacionalizar o caso. E reforçavam o problema da homofobia que ela vinha tentando combater. O promotor, no entanto, era a favor de que todas as cartas fossem consideradas. Além desse desentendimento durante o processo, as conclusões eram claras. Melinda havia planejado e executado o assassinato de Shanda Shatter. As 4 jovens, então, foram julgadas como adultas e, para evitar a pena de morte, todas aceitaram acordos para colaborar. As 4 jovens tinham, como já falei, um passado bastante turbulento, bastante ruim, houve abuso sexual, físico e psicológico. Elas não tiveram uma vida fácil. Durante suas infâncias e adolescências, Toni Lawrence, Hope Rippey e Lori Tackett tinham um histórico de comportamento autolesivo. Todas se davam bem. Tackett tinha diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e alucinações. Melinda, líder e planejadora do ataque, tinha o maior histórico de abuso e transtornos mentais. Portanto, solicitava-se que tudo isso fosse considerado. Finalmente, Lori Tackett e Melinda Loveless foram sentenciadas a 60 anos de prisão, que seriam cumpridos na prisão feminina de Indiana, em Indianápolis. Tackett foi libertada em 2018 e cumpriu liberdade condicional por 1 ano. O incrível, e o que evidentemente foi terrível para muitas pessoas, é que Melinda foi libertada em 2019. Hope Rippey foi sentenciada a 60 anos, com 10 anos suspensos por circunstâncias atenuantes, mais 10 anos de liberdade condicional supervisionada. Através de apelação, um juiz reduziu sua pena para 35 anos. E em troca de sua cooperação, Toni Lawrence pôde se declarar culpada de uma acusação de confinamento criminoso e foi sentenciada a no máximo 20 anos. Tenham em mente que Toni havia sido uma das mais afetadas pelo crime, porque desde o início ela nem sequer concordava com tudo aquilo. E dava para perceber, porque quando ela esteve na prisão, mais do que tudo. Nas primeiras semanas em que não diziam a ela o que ia acontecer, quando ela iria depor e quando poderia se livrar de tudo aquilo. Ela foi trancada em uma cela, onde era vigiada o tempo todo. Em um fim de semana, quando seus pais tinham viajado para outro estado, ela tomou um monte de comprimidos e ficou em coma por 5 dias. Então, como vocês podem ver, ela não era uma pessoa muito estável mentalmente e tudo o que aconteceu realmente a afetou muito. E cada pessoa tem opiniões diferentes sobre quanto cada garota merecia de sentença, se todas estavam no plano, se tinha uma que participou menos, outra que participou mais. Tem gente que concorda com a sentença que deram para Toni e outras pessoas que não. Ademais, em outubro de 2007, o advogado de Melinda pediu uma audiência para discutir a libertação. Justamente para tentar libertá-la. Disse que Melinda sofria de um atraso profundo devido aos abusos que sofreu na infância. Ela também alegou que não recebeu representação adequada nem aconselhamento correto de seu advogado durante a sentença. Ela aceitou um acordo baseado em suposições exageradas sobre a possibilidade de receber a pena de morte. Ele também afirmou que Melinda, aos 16 anos quando assinou o acordo, era muito jovem para estabelecer uma relação contratual com o estado de Indiana, sem o consentimento parental ou responsável não concedido. Se o juiz aceitasse esses argumentos, Melinda poderia ter sido julgada novamente ou liberada na hora. Já em 2008, o pedido de Melinda foi rejeitado pelo juiz distrital de Jefferson na época, Ted Todd. Então, Toni Lawrence foi liberada em 14 de dezembro de 2000 após 9 anos de prisão. Permaneceu em liberdade condicional até 2002, em 28 de abril de 2006. Hope Rippey foi liberada da prisão feminina de Indiana. Ela também saiu em liberdade condicional após cumprir 14 anos de sua sentença original, permanecendo assim por 5 anos até abril de 2011. Lori Tackett foi liberada do Centro Correcional de Rockville em 11 de janeiro de 2018, após cumprir quase 26 anos, e ficou em liberdade condicional por 1 ano. Melinda foi liberada em 5 de setembro de 2019, após cumprir mais de 26 anos, e ainda está em liberdade condicional. Ainda há muita agitação sobre isso atualmente. Existem entrevistas dela de alguns anos atrás em que ela parece arrependida, parece que sente muito, mas há pessoas que não acreditam nela. E isso depende de cada um. A verdade é que não sei exatamente sob quais crenças ela foi solta tão rápido. Quer dizer, não sei quem assinou dizendo que Melinda Loveless está apta para estar na sua cidade. Alguns anos depois do crime, em 1991, o pai de Melinda foi condenado.
Após ser libertado, ele tentou processar a cadeia do condado de Floyd por 39 milhões de dólares na Corte Federal. Porque, segundo ele, havia sofrido punições cruéis e incomuns durante esses 2 anos de encarceramento. Isso não teve sucesso. E pensem que algumas das reclamações dele incluíam que não o deixavam dormir na cama durante o dia ou ler o jornal. Infelizmente, o pai de Shanda, Steven Shatter, morreu de alcoolismo em 2005 aos 53 anos. Após o crime e descobrir o ocorrido com a filha, ele ficou totalmente arrasado. Jackie, a mãe de Shanda, disse que ele definitivamente morreu de coração partido. Uma fundação estudantil foi criada em nome de Shanda Shatter em janeiro de 2009. A fundação planejava fornecer bolsas de estudo para 2 estudantes por ano em New Albany. Uma bolsa para um estudante que continuava seus estudos e outra para um estudante iniciando sua carreira, que precisava comprar equipamentos e ferramentas. Em 2018, a mãe de Yanda afirmou que a fundação não estava mais operando e não aceitava mais doações. Um dos eventos mais polêmicos ocorreu em 2012. A mãe de Yanda fez contato com Melinda Loveless, e foi assim que Jackie doou um filhote chamado Anjo, como tributo a Yanda para que Melinda o treinasse. No programa de assistência canina de Indiana, através do projeto Project to Heal, que fornecia animais de serviço para pessoas com deficiências. Existe uma entrevista completa com Melinda? Justamente este é um dos eventos mais criticados. Não tanto por Jackie, mas principalmente porque em um momento, por exemplo, Melinda começa a chorar, mas sem lágrimas. Ninguém acredita nela? Já começavam a se perguntar por que Melinda estava tão livre. Melinda treinou cães para este programa por anos, de uma forma ou de outra. Diante das críticas, Jackie disse o seguinte: "É minha decisão. Ela Yanda é minha filha. Se você não permite que coisas boas saiam do que é ruim, nada melhora. Fiz o que minha filha teria querido, ela gostaria disso." E de fato, ela tinha a intenção de doar um cachorro por ano em homenagem a Yanda. Finalmente, esse caso apareceu no programa do Dr. Phil e Amanda esteve lá sendo entrevistada. Infelizmente, não posso mostrar a entrevista nem como exemplo devido aos direitos autorais, mas recomendo que assistam. De qualquer forma, o tempo todo ela fica na defensiva e age como se não tivesse nada a ver com o crime. Talvez seja bom lembrar que Yanda tinha 12 anos quando eles começaram a ter relações sexuais. E não só isso, mas Amanda disse que não fez nada, que foi Yanda quem tomou a iniciativa, trancando-a no banheiro. Em entrevista, ela afirmou ter levado ao oficial do reformatório cartas de Melinda, nas quais avisava sobre a intenção de matar Yanda, mas não soube mais do assunto até o assassinato ter ocorrido. No programa, ela realmente fala com muita arrogância, muito na defensiva. E Jackie, a mãe de Yanda, diz que acredita que ela também deveria ter estado na prisão. Que ela é cúmplice desse crime e que sabia o que ia acontecer. Enquanto Amanda se defende, dizendo que não tinha nada a ver com isso, que ela também perdeu muitas liberdades. Ela menciona, por algum motivo, que foi tirada do time de basquete e que as pessoas não conhecem a sua história. É um pouco estranho. Vão assistir se quiserem, se não quiserem, fiquem com a minha opinião pessoal e julguem por vocês mesmas. Esse trecho de entrevistas está no YouTube. O programa do Dr. Phil também está na internet, mas não está no YouTube. Porque, como eu disse, eles são rigorosos com o copyright, mas com certeza vocês conseguem encontrar. Por enquanto, isso é tudo o que tenho para dizer sobre o caso. Me contem o que vocês acham. Também o que acham das sentenças e de como a Amanda se comportou, ou se ela também deveria estar na prisão. O que a Jackie achava? É um crime muito lamentável. Tem um documentário, tem esse episódio do Dr. Phil, e também tem um livro, caso queiram saber um pouco mais sobre o caso. Por fim, encerramos por aqui. Agradeço aos meus Patreons e membros do canal por me apoiarem dessa forma. E sem mais nada a dizer. Confiram o vídeo novo e o recomendado. Inscrevam-se clicando no meu rosto. Até o próximo vídeo. Tchau!